E uma vistoria técnica realizada no Monumento Natural do Morro de Santo Antônio pelo Ministério Público de Mato Grosso confirmou a ocorrência de processos erosivos na área, o que coloca em risco a segurança dos visitantes. O relatório apontou ainda que a interdição imposta pelo governo do estado não tem se mostrado eficaz para impedir o acesso de veículos e pedestres ao local, que pode representar um risco a eles. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a promotora de Justiça Ambiental, Ana Luísa Peterlini. Boa tarde, promotora, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, eu agradeço o convite. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Promotora, abriram uma estrada lá no Morro de Santo Antônio e aí é o seguinte, quiseram até colocar a culpa no tratorista, não é? Agora é o seguinte, qual o estrago que foi feito lá? De fato, foi feita uma obra, uma intervenção, né, sem planejamento, sem projetos, né, e isso acabou causando uma degradação muito grande numa área. Quem autorizou isso? Isso foi autorizado tanto pela Secretaria de Cultura, quanto porque o morro é um monumento natural tombado, né, um patrimônio histórico e paisagístico do Estado, e também uma unidade de conservação, né, cuja gestão compete à Secretaria de Estado de Meio Ambiente. É uma unidade de conservação de proteção integral. Então, ambas as secretarias, Cultura e SEMA, autorizaram essa obra. Mas me parece que, pela ausência de projetos, né, a autorização ficou condicionada à apresentação desse projeto executivo, o que não foi feito. Então, hoje, tanto a SEMA como a Secretaria de Cultura autorizaram, né, mas a obra, de fato, foi executada de uma forma diferente, que acabou causando essa grande degradação. Promotora, até no momento em que constatou-se a execução dessa obra por parte da imprensa, houve dificuldade em saber de quem seria a autoria dela. O governo não quis assumir, parece que não havia licença, enfim. Aqui a gente pode atribuir toda essa questão, que na verdade foi um erro, me parece, um erro ali na execução, eles fizeram a mais, inclusive não houve a licença ambiental para toda essa intervenção, não é, conforme até o secretário executivo da SEMA. E, reiterando, de quem foi a culpa por esse estrago causado? Hoje a gente pode dizer de uma forma bem clara que a responsabilidade é do Estado, né, do governo do Estado que executou essa obra. Agora, para nós chegarmos, né, nas pessoas que são responsáveis, né, por toda essa degradação, há uma investigação aberta no Ministério Público, né, para que a gente possa, aí, com mais diligências, né, com a oitiva de pessoas, identificar os responsáveis. Mas o governo do Estado, né, é responsável pela obra e vai ter que repará-la, né, recuperá-la, né, de forma civil, né, dentro da responsabilidade civil. Promotora, a exemplo do Morro de Santo Antônio, que é um monumento natural, procede a informação que nenhuma das áreas de preservação ambiental em Mato Grosso não tem plano de manejo? Então, algumas têm, né? Nós temos aproximadamente 46 unidades de conservação estaduais, né, e outras federais e municipais, mas vamos nos limitar às estaduais. E uma boa parcela delas, a grande maioria, ainda não tem planos de manejo. Então, isso é uma reivindicação muito forte que o Ministério Público vem fazendo ao Estado, para que o primeiro passo para a regularização dessas unidades de conservação, de proteção integral, de uso sustentável, é você fazer esse zoneamento, esse estudo que é o plano de manejo. Então, poucas unidades hoje têm plano de manejo implantado. E o prejuízo ambiental é grande. É grande porque você acaba dando a impressão de que essas unidades de conservação, elas são verdadeiros entraves, né, ao desenvolvimento do Estado, quando na verdade elas são ilhas de proteção ambiental e de um potencial turístico imenso. Então, se o governo do Estado tem interesse em explorar turisticamente essas áreas que têm uma importância ecológica, ambiental e turística, ele deve iniciar, né, fazendo os planos de manejo e a regularização fundiária desses espaços.
Promotor, e diante dos atuais danos que estão lá, representando até um risco aos visitantes, a erosão e o dano ambiental em si, o que será feito? A Cinfra já se comprometeu, a SEMA emitiu alguma declaração a esse respeito? De que forma que vocês estão cobrando uma ação? Isso, nós tivemos, né, já uma segunda reunião ontem, aonde algumas medidas já foram comprometidas, assumidas, compromisso do Estado em fazer. Primeiro, a paralisação das obras, né, que já está paralisada desde o final do ano passado, né, a proibição de acesso, né, às pessoas, me parece até que foram colocados um policiamento ali para impedir a entrada de veículos, de pessoas, de bicicletas, enfim, e de fazer esse monitoramento diário. E a Secretaria de Infraestrutura vai iniciar esses processos de contenção desses processos erosivos, né, que hoje isso é o mais grave que nós temos. Né, o morro está exposto, nós estamos num período de chuva, então é urgente que medidas sejam adotadas para conter esses processos e eles assumiram esse compromisso. Promotora, a senhora já foi, inclusive, secretária do Meio Ambiente. Sim. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre um projeto aprovado lá na Assembleia que transforma em cerrado o que é floresta amazônica. E aí é o seguinte, poderão ser derrubados, poderão ser desmatados mais de 5 milhões de hectares. Pode isso? Então, esse é um projeto que acabou sofrendo um substitutivo integral, né, por parte da Assembleia Legislativa, encontra-se hoje na mão do governador Mauro Mendes para que ele possa vetar ou não ou sancionar essa lei. Eu espero sinceramente que ele vete e que esse veto seja mantido. Por quê? Bom, há sempre interesse por parte dos produtores rurais, né, de alterar esse percentual de reserva legal que na região de floresta é de 80% e na região de cerrado é de 35%. Então, nós temos aí uma diferença muito grande. Então, na medida, o projeto ele visa justamente isso, fazer com que áreas que são identificadas ou classificadas como floresta, que elas passem a ser classificadas como cerrado. Essa zona de transição que existe, né, naturalmente, numa boa parte aí da região aqui em Mato Grosso. Seria só essa zona de transição ou mais? Não, existem outras áreas, né, porque, por exemplo, nós temos floresta, inclusive no Pantanal. Então, nós teríamos que fazer uma análise, né, mas essa lei permite a mudança de classificação considerando alguns critérios. Mas o que eu reforço aqui, né, eu acho que a lei ela não tem condão de mudar a ciência. Né, os estudos já dizem como deve ser identificado uma área de floresta e como deve ser identificado uma área de cerrado. Então, esse é um ponto. E segundo, a lei federal, o Código Florestal, ele já diz, né, como deve ser feita essa classificação, através das formas de vegetação e não através do bioma, como me parece ser esse substitutivo que foi colocado. Então, isso, se não houver um veto, eu tenho para mim que nós vamos discutir isso judicialmente. Porque é inconstitucional. Porque é inconstitucional. Então, isso não é bom nem para o meio ambiente, nem para os próprios produtores rurais, porque cria-se uma insegurança jurídica muito grande. E poderia causar um dano ambiental gigantesco. Sim, lógico, sem dúvida nenhuma, né, essa identificação como cerrado permitirá a abertura de novas áreas. Aquela outra questão que também é grave para o meio ambiente, da reserva legal virar garimpo, isso já foi resolvido? Me parece que essa questão é uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pelo Procurador-Geral. Houve um acordo com relação a isso, né? Algumas medidas, houve o compromisso de algumas medidas compensatórias serem realizadas, mas a lei foi aprovada, sim. A lei foi aprovada. Promotora, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Obrigada e uma boa tarde.